Existe um código de ética entre cavalos e treinador, e o que ele diz é confiança, lealdade e trabalho em grupo. Dentro da manada, quem determina a função de cada um, quem determina quem errou dentro do grupo, o momento de corrigir é a égua madrinha, né? Não é nenhum outro participante do grupo da manada. E a gente usa esse comportamento dela, nós nos posicionamos muito parecido com a égua madrinha para que a gente consiga essa comunicação, né? Esse é a base do John Up. E aí também eu usei ontem um pouco da técnica da Doma Índia, que trabalha bastante com o contato corporal e físico com o cavalo na parte da dessensibilização do cavalo, né? Para onde a gente tem acesso aos pontos vulneráveis do cavalo, a gente usa bastante o contato corporal, trabalha mais com a corda, né? Se o cavalo permite, dependendo da índole do cavalo, né? Da forma dele se comportar, a gente já faz a primeira, se ele permitir, a primeira montaria no primeiro dia, que faz parte desse trabalho de contato corporal. E aí eu ainda não trabalhei nesse curso, foram as técnicas da Doma Californiana, mas assim, o início da Doma Índia tem algumas características parecidas, que é iniciar a trabalhar o cavalo através do buçal, né, ou do Heckmore. Então são bem parecidas. A Doma Californiana, ela tem essa característica de trabalhar com o cavalo sem embocadura, né? Ela usa apenas o Heckmore, que é uma ferramenta de uma finésia muito grande, né? Ela exige uma delicadeza muito grande do cavaleiro na hora do treinamento, né? Que se não for usada de uma forma consciente, em vez de treinar o cavalo, tu acaba fazendo o cavalo aprender a se defender, né? De qualquer tipo de ferramenta que tu vai usar nele, o freio, outros tipos de Heckmore. E aí vem o Bitless Training, que é a parte de comunicação por via de expressão corporal, né? A gente aprende, com o Bitless, a gente aprende a avaliar o cavalo, aprende a interpretar os sinais de comunicação que ele apresenta, e isso é uma característica que está presente no John Up, na Doma Índia, na Doma Californiana. Então todas elas têm essa questão em comum, né? Que é saber interpretar o cavalo, saber analisar o cavalo, conhecer os sentidos do cavalo, né? Que o comportamento do cavalo está direcionado direto com os sentidos, né? O cavalo ele vai ter uma reação através da audição, ele vai ter uma reação através da visão, uma reação através do tato, né? Então são essas técnicas que eu uso em todos os cursos, em todas as domas que eu faço, né? Para cada cavalo eu busco uma ferramentinha de cada técnica para poder me adaptar a ele e não ele se adaptar a mim. Então, uma coisa que eu coloco muito, assim, que eu trago muito para o meu trabalho, para a vida pessoal, é o respeito, né, com o cavalo, o respeito pelo indivíduo que ele é. Eu procuro compreender o cavalo, né? A compreensão é uma coisa fundamental, uma coisa fundamental na doma, né? Tu compreender o cavalo para ele te compreender. Paciência, dedicação, né? Eu acho que são coisas fundamentais. E entrar dentro do redondel com o cavalo, tu tem que esquecer o mundo externo, né? Tu tem que esquecer qualquer problema que tu tiver, seja no trabalho, seja com a família. Então essa concentração dentro do redondel, esse respeito que tu tem que ter com o cavalo, que ele está presente ali contigo, ele tá focando toda a atenção dele em ti, tu também tem que retribuir para ele, né? Então acho que são coisas fundamentais. O respeito, a compreensão, a dedicação, o foco, a concentração são coisas que são fundamentais na doma. Primeira coisa que eu faço, que eu estava explicando para as meninas aqui, desde que eu pego o cavalo, é começar a fazer uma leitura do comportamento desse cavalo como indivíduo próprio, né? É saber como esse cavalo interage, saber qual a dificuldade, qual a facilidade dele, né? Qual as reações dele diante de mim, para eu poder montar o sistema que eu vou trabalhar com ele. Aí, ontem a gente primeiramente fez eu iniciei com o John Up aqui dentro, com a conjunção, né, esse início de comunicação. Depois eu comecei a fazer a desensibilização, comecei a ter acesso aos pontos vulneráveis do cavalo, que é onde o cavalo tem mais sensibilidade,
que é onde o predador normalmente ataca o cavalo, né? Então esses pontos são muito delicados para o cavalo. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar ela, vou observar um pouquinho, vou ver se ela ainda está com curiosidade em saber um pouquinho mais o que é o equipamento, se ela quer se familiarizar um pouquinho mais, né? Para a hora que eu for introduzir a sela, ela tá o mais tranquilo possível. Já que ela não expressou comportamento aqui com o equipamento, eu vou fazer ela se movimentar um pouquinho para ver qual a reação dela, qual a primeira reação dela. Em um redondel, Maciel inicia a conexão com a égua Donatella, uma quarto de milha de 3 anos que estava a campo e não tinha nenhuma interação de doma. Com a égua solta no redondel, inicia uma leve pressão com o olhar, postura de caça de dentro para fora do espaço do treinador, usando a própria habilidade natural de fuga do cavalo até que ele galope em círculos no redondel. Maciel retira a pressão quando surge uma resposta como uma área de conforto. O domador aguarda até começar a perceber sinais de submissão, como a orelha de dentro indicada para dentro, baixar a cabeça, cortar círculo e uma expressão mais relaxada. Nesse momento, Maciel muda a postura e relaxa a expressão também. Curva o corpo, abaixando os ombros, colocando o peito para dentro, tira o foco dos olhos sobre o cavalo, respira fundo, suavemente e de lado para o cavalo fará com que ele pare. Hora de colocar o buçal. Ele inicia círculo sempre com a opção dela visualizar o equipamento no centro do redondel. Toca a égua de ambos os lados, principalmente nos pontos vulneráveis do corpo dela. Testa, cernelha, anteriores, parte da barrigueira, anca e posteriores. A corda no movimento cessa quando o animal entende que não é uma ameaça. Mais dessensibilização e é chegada a hora de montar em pelo. Maciel se debruça sobre a égua de ambos os lados e do lado que ela apresenta uma reação é o lado que ele irá repetir até que não haja mais nenhuma reação. Na hora de montar, pode ser que ela não reaja bem, por isso a atenção é redobrada, mas Maciel reforça que os movimentos têm que serem calmos, porém constantes. Aqui, gente, tem que ter paciência, não adianta. O cavalo, ele tá tentando identificar o que tu tá pedindo para ele. Ó, se movimentou um pouquinho, parei. Tô tentando fazer ela entender o que eu tô pedindo, né? Não sabe, ela tá se perguntando aqui que esse louco tá estralando o beiço aí, batendo a perna em mim e puxando minha cabeça pro lado, né? Então no momento que ela se movimentou um pouquinho, eu já, ó, isso aí que eu queria. Exatamente, ela fica tensa. Ó, pronto, tive até mais do que eu queria. Tive muito.
próximo movimento ainda não vai ser para frente. Para frente vai ser o último movimento que eu vou fazer. Agora eu vou pedir para ela dar 1, 2 passos para trás, quantos passos ela quiser. Que eu só estou querendo dizer para ela o que eu quero, né? Eu não estou querendo exigir movimentação dela. Dei um tempinho para ela pensar, colocar a cabeça em ordem, entender o que aconteceu. Pelo que eu já li dela aqui, que eu interpretei dela, ela tem uma facilidade no contato no focinho para recuar. Então provavelmente ela vai vir super bem. Já trouxe até a cabeça para mim, pronto. Cara, eu ganhei meu dia. Ganhei muito mais do que eu estava esperando. Então essa leitura eu já estava fazendo desde lá de baixo. Isso aqui, que esse trabalho aqui traz? Ele traz sensibilidade para o comando, ele deixa o cavalo leve, com o mínimo de toque possível tu obtém o resultado que tu está precisando. Nessa hora não pode haver dúvida, não é possível parar no meio do caminho, segurança é fundamental para ambos, cavaleiro e animal. No início da entrevista, perguntei ao Maciel quanto tempo para domar, mesmo que fosse uma média. Ele apenas sorriu. Durante o treinamento, percebi que o tempo não existe nesse momento. O mais importante é estabelecer a comunicação, que pode durar horas ou pode acontecer em minutos. E essa comunicação se dá com base na sensibilidade e a marcação da reação certa. A primeira coisa a se comunicar quando montar pela primeira vez é que é preciso se mover. E quando a ação acontece, é preciso cessar a pressão imediatamente para o animal compreender que se mover significa alívio. Ensinar comando nesse início não é importante, e a rédea está ali para um aprendizado futuro. Aos poucos vamos percebendo que por hora a égua cede e em outros momentos reage. Tudo é novo para o animal. Mas no caso da Donatella, percebemos uma vontade de compreender e uma certa curiosidade em cooperar. É chegada a hora de apresentar os equipamentos de montaria. E essa é uma etapa importante para que o animal não perceba como algo ameaçador. A cada equipamento, uma voltinha para ver como a égua se comporta. Um cuidado especial com os látegos e estribos que podem bater e machucar. Colocada a sela, o domador não aperta muito, para que o desconforto não seja muito intenso. Ele vai apertando gradativamente entre voltas no redondel e avaliando o comportamento da égua. E mais uma vez, pressão e alívio são trabalhados, sempre com foco na conexão. Na etapa teórica do curso, Maciel lembrou que o comportamento do cavalo está ligado diretamente aos seus sentidos e seu principal mecanismo de defesa é a fuga. No quesito audição, o animal consegue ouvir ruídos de longa distância. E ele é capaz de distinguir o tipo de som e determinar de que direção está vindo. Ele responde bem melhor a tons de voz mais baixos e é muito sensível a um som repetido várias vezes, a exemplo de um assobio, associado a um tipo de trabalho ou reconhecimento. Apesar da excelente visão noturna e diurna, ele sofre com alterações entre claro e escuro, muitas vezes recusando-se a entrar ou sair de um local escuro para um lugar claro ou ao contrário. Ele tem a capacidade de olhar em diferentes direções ao mesmo tempo, mas não podemos esquecer o ponto cego logo à frente da cabeça que pode lhe deixar vulnerável e oportunizar uma reação. Naturalmente, ele pode avistar até a cauda, em um ângulo de até 340 graus de sua cabeça sem que necessite virá-la. Porém, neste caso, ele perde o foco frontal
e diminui também o lateral. Caminhando em semicírculos e em frente do cavalo, ele aguarda a aproximação. Conexão feita, a sensação que se tem é de que fazem parte da mesma espécie. E ainda no final da manhã, Maciel monta a égua Donatella, agora com sela. O tato dos equinos é diferente do de outros animais. Ele tem as víbriças, aqueles pelos do focinho que lhe auxiliam na percepção de mundo. Os cascos lhe dão a sensibilidade tátil e tem uma percepção cutânea única. A pele dele é muito sensível e que nos dá certa vantagem no trabalho com os cavalos, pois utilizamos essa autossensibilidade para nos comunicarmos com eles e perceber suas expressões corporais. No estado selvagem, o cavalo tem a capacidade de sentir o cheiro do inimigo a pelo menos 2 km de distância, preparando-se com relativa antecedência para sua fuga. Em seu estado de domesticação, o sentido do olfato está mais reduzido e limitado. Por isso é tão importante permitir que ele cheire você e os equipamentos para se sentir mais tranquilo. O cavalo possui capacidade superior à do homem de sentir o gosto dos alimentos ou qualquer outro objeto que venha a ser colocado em sua boca. À tarde, Maciel busca a égua que já o reconhece como parte da manada. A relação de confiança já estava feita. Mais uma vez, ele dessensibiliza a égua. Então assim, nesse início de trabalho eu não vou exigir muito movimentação lateral, flexionamento, é tudo muito suave, tudo muito leve, com o mínimo de comando possível, para lá na frente eu ter um cavalo leve. Então aqui eu já vou me colocar sobre o lombo dela, vou montar novamente. Pode ela ter uma reação? Pode. Mas assim, pelo que ela me transmitiu até agora, a possibilidade disso acontecer é bem pouca, mas pode acontecer. Testa o lombo. Testa mais uma vez. Novamente, no lado esquerdo, a égua tem uma reação, o que leva a Maciel buscar a estabilidade. Pronto, era isso aqui que eu queria. Uma comunicação sem uma reação negativa. A sela é introduzida novamente e Maciel monta a égua Donatella. Pessoal, eu estou aqui em cima, mas eu estou a todo momento lendo o comportamento dela, a reação dela, né? Conforme ela vai reagindo, eu vou interagindo. Se ela está querendo me morder, ou se ela está querendo dar um coice para trás, eu vejo que ela está querendo ter uma intenção de pular, eu já vou mudar a minha movimentação, vou colocar ela no trabalho para ela perder esse pensamento, para ela perder essa vontade. Então assim, eu vou usar essa mudança de direção, essa mudança de trabalho em cima dela aqui como uma forma leve de correção. Mostrar para ela, ó, eu só quero que tu fique caminhando. No momento que tu sair do meu comando, eu vou te colocar em algo um pouquinho mais desconfortável do que eu estou te proporcionando. Para finalizar o trabalho, Maciel decide sair do redondel e explorar novos ambientes com a égua.
Esse momento aqui é um momento que eu tenho que respeitar muito o medo dela, a insegurança, a curiosidade, porque a gente saiu dali de dentro que até o momento a gente só estava trabalhando ali. Muito devagar, né? Caminhando devagarinho, deixando ela reconhecer as coisas. Então eu já estou dando a possibilidade dela reconhecer esse ambiente, né? Ela interagir com as coisas que tem no ambiente, com os outros cavalos ali. Importante, terminar o trabalho longe do portão da pista. Deixar bem claro que o trabalho começa dentro da pista e encerra dentro da pista. Que ele não precisa trabalhar pensando em ir embora, pensando em fugir. Uma ótima definição das emoções é que elas são cavalos selvagens. Uma das características mais interessantes dos cavalos é justamente que nunca deixam de ser selvagens em sua essência. Mesmo os mais mansos não podem ser completamente domados. O que ficará para nós, que fizemos o curso, é essa imagem incrível que nos diz que somos melhores como conjunto e que agora não existe limite para essa relação.